Quero convidar você, querido, a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse. Quero pensar com você no tema, em meio às trevas, o consolo do Espírito Santo. O consolo do Senhor sobre as nossas vidas. Temos um consolo. Muito feliz de ver o pastor Juarez, que bênção. Oramos pelo netinho, o Davi, e o Davi foi curado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Temos orado pela vida da Catiane, que é a irmã do Stanley. Recebemos notícias maravilhosas, que ela está melhorando, tiraram toda a sedação, os tubos, ela está falando, conversando, consciente, e Deus tem, de fato, ouvido as orações do seu povo. Amém? Vamos, queridos, abrir então em Apocalipse, capítulo de número 14, a preciosa palavra do Senhor. Ali apareceu 13, mas é o 14, Capítulo de número 14, a palavra do Senhor nos diz assim: Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé, sobre o monte Sião, e com ele estavam 144 mil, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas, quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu e tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na testa ou na mão. Também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. E diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu, dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem do Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, sentado sobre
a nuvem em semelhança a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na outra uma foice afiada, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: peguem a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então, outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, e tendo também ele uma foice afiada, ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra, e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosa palavra do Senhor. Em dias de trevas, temos o consolo do Espírito Santo de Deus. Amém? Que bênção! Em meio aos dias maus, em meio aos dias de tormenta, aos dias de perversidão, dias que vemos a iniquidade aumentando, vemos as leis a cada dia julgando com princípios distorcidos daquilo que cremos na palavra, a cada dia vemos um cenário desastroso, pessoas que deixam a fé cristã, estão apostatando da fé cristã, pessoas que abandonam Cristo, pessoas que distorcem a fé cristã, a palavra de Deus, distorcem a fé cristã, vêm com outras teologias. Me lembro muito que o apóstolo Paulo, você pode acender essa luz do meio para mim, por favor? A luz do meio aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse assim: ó insensatos Gálatas, quem vos encantou? Quem vos seduziu? A palavra, ela dá esse sentido de sedução. Quem vos pregou um outro evangelho? Essa imagem que Paulo traz de uma sedução, de um evangelho que não era o evangelho puro, no caso ali dos Gálatas, a lei, eles querendo voltar às práticas judaizantes. E Paulo, quando escreve, ele está falando assim: olha, tem uma sedução nesse mundo. E nós, os servos do Senhor, temos uma tendência, no misto do que ouvimos, são tantas teologias, né? A teologia da prosperidade, por exemplo, essa visão triunfalista, de barganha, de troca. Eu faço para receber, e com isso a graça poderosa do Senhor vai ficando mais barateada, vai ficando barata. Me parece que o que Cristo fez não é suficiente. Eu preciso colocar alguns ingredientes, alguns adendos ao sacrifício de Cristo. Dias difíceis. Mas aí é que quando eu vejo a imagem do holofote, eu acho muito interessante, porque o holofote, ele precisa focar naquilo que é mais importante. Quando você coloca lá no seu jardim, eu me lembro do jardim que nós fomos reformar lá em casa, e nós colocamos vários holofotes. E tinha uma palmeira em frente à nossa casa, uma casa que nós moramos no Rio de Janeiro, e eu coloquei ali
Na parte elétrica, coloquei um holofote verde. Eu queria que todas as pessoas que olhassem o jardim chamassem a atenção aquele foco verde na palmeira, bonito. Sabia que nós somos o holofote hoje? Mas no sentido de dar importância a quem de fato precisa ser visto, que é Cristo Jesus. Você é um holofote nesta geração, louvado seja o nome do Senhor. O holofote, ele aponta para a parte mais importante. O holofote resplandece, ele aponta para Cristo Jesus. E todas as vezes que na cultura evangélica nós vemos um holofote para o homem, está indo contrário ao que o Senhor Jesus, Ele nos prega na sua palavra. O holofote tem que resplandecer Cristo. A maior mensagem da igreja é Cristo. A maior mensagem que nós precisamos pregar é a busca por Cristo. O J. Packer, um teólogo, ele chegou a dizer que todas as vezes que você ouvir na igreja alguém dizendo assim, busque o Espírito Santo, busque o Espírito Santo, busque o Espírito Santo, ele diz que o próprio Espírito Santo vai dizer assim, não, você precisa buscar é Cristo, busque Cristo, a pessoa de Cristo Jesus, foque na pessoa de Cristo, porque o Espírito Santo foi dado por causa de Cristo. O Espírito Santo veio para resplandecer Cristo. O Espírito Santo veio para mostrar Cristo. O Espírito Santo veio para que a glória de Cristo Jesus resplandeça. Quando nós olhamos para o Apocalipse, nesse cenário tão complicado, eu quero que você entenda em 3 blocos. Vamos ver essa imagem em 3 blocos aí. O primeiro bloco está no verso 1, porque o texto nos diz, então vi. Essa expressão que aparece no primeiro versículo, então eu vi. O segundo bloco está do verso 6 até o verso 13, que diz assim, vi outro. E o terceiro bloco do texto de Apocalipse 14, vai nos então ensinar, do verso 14, em seguida vi. Veja que João, ele está sobre uma ótica, sobre uma percepção. Então vi, eu vi outro, em seguida vi. E o que João vê é muito interessante, porque nesses 3 blocos, do verso 1 ao verso 5, há um primeiro bloco de uma visão, o consolo dos crentes. Veja comigo, querido, do verso 1 ao verso 5. É muito interessante porque João, ele tem uma percepção, ele vê o Cordeiro. E diz o texto no verso 1 que ele estava em pé. Bem, as únicas vezes que o Senhor Jesus aparece em pé, descrito no Novo Testamento, é porque ele está dando valor àquilo que está da terra ele vendo. Para você ter uma ideia do capítulo de número 7 de Atos, quando a expressão aparece ali do verso 53 ao 55, quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que então o Senhor aparece à destra do Pai, Jesus Cristo aparece à destra do Pai, em pé. Todas as outras vezes que Jesus é mencionado à destra do Pai, ele está sentado. Mas aqui ele aparece novamente em pé, como em Atos 7, 53 a 55, ele aparece em pé. Porque aquilo que está acontecendo com os escolhidos, os selados, aqueles que têm na testa o selo do Espírito Santo, a marca do Espírito Santo, e passam a pensar segundo Cristo, segundo a palavra, e não segundo o mundo, eles estão para adentrar os portais celestiais. Jesus fica em pé quando Estevão está para adentrar os portais celestiais.
Só que muito interessante, ele vê o cordeiro em pé. E diz o texto, sobre o monte Sião. Bem, nós precisamos sempre nos lembrar que o texto bíblico de Apocalipse é um texto simbólico. E em Hebreus 12, 22, se você abrir a sua Bíblia aí, vai falar sobre Sião, a Jerusalém celestial. Então, quando você ler o primeiro verso e falar assim, mas Sião não é um monte de Sião? Esse Sião que aparece aqui em Apocalipse é o Sião, Jerusalém celestial, conforme Hebreus 12, verso de número 22. Então, nós temos que entender que agora, o cordeiro que foi morto, dado por morto, e nós já vimos aqui no capítulo de número 7, quando ele vê o cordeiro, com o aspecto de cordeiro, mas ao mesmo tempo era leão, da tribo de Judá, ele aparece aqui, então, uma expressão que com eles estavam 144 mil, nós já definimos aqui em todo esse estudo de Apocalipse, que os 144 mil é a representatividade de todas as tribos, 12 vezes 12, 144. A ideia de 1000, por causa da extensão, da abrangência de todos aqueles que são salvos. E aí surgiu uma seita, dizendo que na volta do Senhor Jesus só vai ter 144 mil. E eles pregam isso, né? Os 144 mil. Mas se tiver um lá, 144.001, que se arrependeu e creu no Senhor Jesus, o Senhor não vai deixar esse ser salvo? É uma visão muito apequenada do que é a glória de Deus. Representatividade dos salvos. Rúben, Judá, Simeão, Levi, Dan, Issacar, Zebulon, Naftali, Gade e Asser, Benjamim e também José. As 12 tribos. E aqui há uma expressão, escrito na testa o nome do cordeiro e o nome de seu pai. Então quer dizer que os 144 mil agora vai ter literalmente esse nome do pai e do filho escrito na testa. Deixa eu ver sua testa, se Jesus está escrito na sua testa. Não seria uma forma literal. Mas é claro que quando nós vemos a maneira de pensar, por isso que nós definimos no capítulo de número 13, no último versículo, o número da besta que emerge da terra como um sistema, que vai corrompendo, distorcendo a visão bíblica, né? O sistema mundano. A gente sabe que o número simbólico ali, 666, é o número de homem, e o próprio texto nos fala isso. Termina o capítulo 13, olha aí na sua Bíblia para você ver, o último versículo do capítulo 13 diz, e é número de homem, porque esse número de homem é um número imperfeito. O número 7 é o número da perfeição, o número 6 é o número da imperfeição. Então, imperfeito, fracassado 3 vezes, 666, o número do fracasso. Qualquer pessoa que tentar diferenciar sobre isto, é um conceito humano, porque a própria Bíblia responde, é número de homem. Então nós temos que aprender a ler a palavra da forma como a palavra nos ensina. E aí, esse sistema agora dessa marca na testa, com o cordeiro, o pai, as atitudes, os pensamentos, a minha vida, o meu rosto, que resplandece no meio de uma multidão. Um crente, meus irmãos, nós sabemos, aplicando a nossa vida, um cristão, a gente, pelo semblante dele, pela alegria que ele tem, que aformoseia o rosto, a gente vê que é um crente. Já viu aquela? Ele é tão bom, ele é tão íntegro, ele é tão reto, só falta ser crente, né? Mas o cristão, ele é diferenciado, porque ele tem uma marca, ele tem um sistema
de pensar como pai, como filho, esse sistema que ocupa a nossa mente. Ele não está preocupado se vai haver uma guerra. Nós, queridos servos do Senhor, que temos a certeza da nossa salvação, nós não estamos preocupados se vai haver uma terceira guerra mundial. Por quê? O que acontece na terra não abala a minha fé. Se a minha fé estiver firmada nas coisas da terra, se Rússia, se China vão se levantar como grandes impérios contra a terra, se vai haver um maremoto, se não vai haver, se vai haver mais uma pandemia, se não vai haver. Bem, olhando e estudando os sermões, principalmente o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24 e 25, nós temos que chegar a uma conclusão: guerras, epidemias, pestes, tudo isso faz parte do cenário que antecede a volta do Senhor Jesus. E nós vamos ver aqui esse cálice, mais uma vez, sendo expresso sobre o cálice da ira de Deus, que aparece aqui no aspecto do julgamento de Deus, sim, sobre aqueles que não foram marcados na testa, com a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Bem, nós vemos então do capítulo de número 1 até o verso 5, essas expressões: e eu ouvi uma voz do céu com o som de muitas águas. Me lembro quando eu cheguei em Foz do Iguaçu e vi aquela quantidade de águas lá. Quantas águas! Eu fiquei ouvindo aqueles sons de águas. A voz de Deus, diz o salmista, é como a voz de muitas águas. E aqui me parece, queridos, que é um cântico celestial. Pode passar o próximo tópico, que tem a ideia do quê? Da comunhão dos que estão em Cristo, a comunhão com Cristo. A voz que eu ouvi era uma voz também de trovão, a voz era como de arpistas, quando tocam as suas harpas, entoavam um cântico novo diante do trono. Eu pude ver aqui o Rainer cantando. Eu não sei se você teve a mesma percepção que eu. Talvez você não tenha tido a mesma percepção que eu, porque esse jovem cantou aqui, dando a excelência da sua mordomia ao Senhor, mas durante a semana, ele esteve com uma grande tribulação com o avô da sua esposa, o seu Darcy. Então, e nós oramos por ele, pelo seu Darcy, pela Bárbara. Então, quando eu vejo alguém cantando, como o Rainer cantou hoje aqui pela manhã, e cantando as mesmas canções que ele já cantou, mas como se fosse, como diz o texto, um cântico novo. Porque o que faz a diferença na vida daquele que foi selado pelo Senhor? Ele canta as mesmas músicas, mas com Cristo tudo é uma novidade de vida. Eu canto o mesmo cântico, mas eu ando em novidade de vida, como o Senhor nos diz na sua palavra, através do apóstolo Paulo aos Colossenses: andai em novidade de vida. E aí o texto diz que é isso, né? Eu canto como se fosse um cântico novo. Será que no céu eu vou sempre aprender canções novas? Um cântico novo diante do trono? Essa ideia do original de que todas as coisas em Cristo vão se fazer novas. E o texto diz: entoavam esse cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não macularam com mulheres, porque são virgens. Quer dizer, não é, mas só vai entrar lá quem for virgem, então eu já não vou entrar. Como é que vai ser esse negócio? Aqui se refere à grande prostituta Babilônia. Prostituição no sentido cultico. Adoraram a grande Babilônia, o sistema desse mundo. E é muito importante a gente olhar que nas páginas do Apocalipse nós vamos ver sobre essa grande prostituta no capítulo de número 17. Se você abrir aí, folhear um pouquinho, né? Essa prostituta
Babilônia como um sistema. Tanto é que quando Daniel, no capítulo de número 7, ele viu os 4 reinos, né? Babilônico, o persa, grego e romano, e no capítulo 7, a mesma descrição que vimos, né? Do leopardo, um animal veloz que sobe ao trono rapidamente, essa expressão de ser o leopardo, o leão, o urso, e um outro pior. Nós vemos que essa ideia dos 4 reinos, e aqui no capítulo 17, que nós ainda vamos estudar, é essa prostituta, Babilônia, sistema mundano que perverte os filhos, perverte as crianças, perverte as pessoas, os ídolos dessa terra, prostituição cultica. E aí no capítulo de número 14, diz: porque são virgens, eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele está. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus. Que coisa linda, isso aqui toca forte ao meu coração. Saber que eu sou primícia do Senhor Jesus. Saber que o Senhor me comprou. Eu fui comprado por Ele. Diz o texto, de todos os seres humanos, para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Apocalipse 22, verso 8, a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Será que existe mentira? Há uma característica daqueles que são selados e salvos e fazem parte deste simbolismo dos 144 mil, aqueles que não têm mentira nos seus lábios. Diz a palavra então, o segundo bloco, que é esse bloco de vi outro anjo, e aí entra essa visão do julgamento que vai haver. Mas eu quero só destacar isto, uma fé, volte lá, fé em ação sem contaminação. Até rimou, né? Fé em ação sem contaminação, que é esse destaque dos versos 4 e 5. Não macularam a sua vida, não andam segundo esse mundo. Irmãos, nós que somos, olha que nomenclatura linda você tem. Você é noiva de Cristo Jesus. Eu acho que não existe uma nomenclatura mais linda para nós sermos chamados de noiva de Cristo. Porque a noiva se prepara para o casamento com o Senhor. A noiva se santifica. A noiva se purifica, a noiva veste roupas brancas, como sinal da sua pureza. Se Cristo, Ele é também a primícia da minha vida, Ele é primordial, Ele é o primeiro, Ele é a prioridade da minha vida, é a prioridade do meu dia, é a prioridade dos meus recursos, é a prioridade dos meus bens, é a prioridade dos meus filhos, da minha família, é a prioridade da minha adoração. A primeira hora é para o Senhor. Se eu tenho essa percepção de que primeiro é o Senhor, eu não negocio com coisas da terra. Eu não troco, eu não inverto as prioridades. A prioridade é o Senhor, a minha oração, a minha adoração, a minha devoção, a palavra. O primeiro contato que eu preciso ter todos os dias é com a palavra. Essa visão que eu quero aqui destilar no seu coração, eu não, o Espírito Santo, na sua vida. Que nós falamos agora na escola bíblica discipuladora às 9 horas. Amanhã, quando você acordar, isso foi forte no meu coração, amanhã, quando você acordar, o Senhor vai estar lhe esperando naquela cadeira vazia na sua sala.
Ele quer ter intimidade com você, Ele quer conversar com você. Se Deus não é a prioridade na minha vida, meus irmãos, se Ele não ocupa o primeiro, Ele não vai ocupar o segundo, o terceiro, as outras coisas da terra vão tomando o lugar de Deus. Isso diz respeito às primícias da sua renda, dos seus recursos. Quando nós entendemos que as contas que nós mesmos como consumidores materialistas vamos absorvendo e vamos ficando sobrecarregados com as contas do dia a dia, Deus vai ficando em segundo. Na verdade, até o dízimo e a oferta não tem nada a ver com você ajudar a obra. Tem a ver com o privilégio de participar. Tem a ver com a alegria, tem a ver com a gratidão. Tem a ver com Deus ser o primeiro. Deus é o primeiro na minha vida. E porque Ele é o primeiro, eu separo o primeiro para Ele. Eu separo a primícia para o Senhor. Quando Deus ocupa a prioridade, meus irmãos, Ele é primeiro em tudo. Amém, queridos? Pode ser assim na sua vida? Porque se Deus for o primeiro na minha vida, tudo é para Ele primeiro. O meu melhor tempo, a mente não cansada, a mente descansada. Eu quero te ouvir, eu quero orar a Ti, eu quero buscar, eu quero ler a palavra. O meu recurso, o primeiro é para o Senhor. Deus não quer que você o trate com aquilo que sobra. Se o que sobra é o que você está oferecendo para Deus, é essa a visão que você tem de Deus. Mas como eu sei que Deus está chamando, separando a sua noiva, você deveria oferecer sempre o primeiro para Ele, porque somos noiva de Cristo Jesus. Somos noiva. Felizes são estes que cantam, que não se prostituíram. O capítulo 14 vai falar sobre isto. O capítulo 17 vai falar sobre isto. O capítulo 18 vai falar sobre isso. O capítulo 19 vai falar sobre essa prostituta chamada a Babilônia, que não se contaminaram. Fé em ação, sem contaminação. Somos chamados a colocarmos a nossa fé em Jesus, sem nos contaminarmos. Mas interessante essa dinâmica dos céus, né? Quando eu ouço a voz de trovão, parece que no céu tem mais baixo do que soprano, né? Mas aí aparecem as harpas aqui, que dão esse tom mais fino. Na adoração celestial, como vamos cantar, como vamos adorar ao Senhor. E aí é interessante porque a segunda visão é a visão dos anjos. Veja comigo. Primeira visão do cordeiro e agora a visão do anjo. Voando, verso de número 6. Voando pelo meio do céu. Aí, preste atenção no verso 6. Tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra. E cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. A igreja de Cristo tem uma missão. Nós estamos nesse momento agora. O momento da proclamação, o momento da missão, o momento de ir, o momento de falar, o momento de testemunhar. Somos estes agentes que na terra somos os arautos do Senhor. Ele não faz acepção de pessoas, porque diz toda nação, toda tribo, toda raça, diz o verso de número 8, dizendo com voz forte: temam a Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos abrir a boca, abrir os braços e abrir o bolso. Abrir a boca para proclamar, abrir os braços para acolher todas as pessoas que chegam aqui. Eu acho fantástico porque quando
você acolhe uma pessoa na sua célula, você passa a discipular essa pessoa, a cuidar dela. E ali você abre os braços. A igreja precisa ser aberta com os lábios, aberta com os braços para acolher, aberta com o bolso para investir. O que se tornou ontem, aquele dia de proclamação na Cristolândia? Quando eu comecei a ver, meus irmãos, que os irmãos da nossa igreja doaram bolos tão deliciosos, que eu vou te falar uma coisa, enquanto a gente servia, eu estava falando, um bolo desse nem na minha casa eu tenho, mas esses meninos aqui estão recebendo o melhor. Quando eu comecei a ver o carinho da igreja na proclamação ali, aquelas pessoas, meu coração, ainda mais nesse mês da compaixão, né? Nós olhávamos para aquelas pessoas. Eu fiquei imaginando o olhar de Jesus, olhando as multidões, olhando as ovelhas que não tinham pastor. A igreja de Cristo na terra é essa agência proclamadora que o texto está nos falando aqui, que proclamamos nos 4 cantos dessa terra, agimos com temor, proclamamos o temor e a vinda do Senhor Jesus que virá para buscar a igreja. E o texto então nos diz, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu. Olha que promessa de consolo. A Babilônia, o sistema mundano, não vai permanecer para sempre, louvado seja o nome do Senhor. Esse sistema que perverte os valores de Cristo em nós, não vai continuar. É claro, nós precisamos olhar para os pecadores que estão perdidos, com esse olhar de misericórdia, irmãos. Se tem uma pessoa que ela tem algum desvio, nós temos que olhar para essas pessoas com o olhar da graça, falar do amor, testemunhar da graça, chamar para o café. Temos que abrir o nosso bolso para investir em um jantar intencional. Nós temos falado disso sempre. Só que passa a semana, e a semana passa rápido, nós não investimos na vida de ninguém. Deus está chamando a sua noiva, chamando a sua igreja, cada um de nós, para quê? Para a gente converter o nosso bolso mesmo e falar assim, olha, eu vou investir no meu relacionamento intencional, vou chamá-lo, vou fazer um risoto de camarão, vou fazer uma torta capixaba, que eu sei que vocês capricham na torta capixaba, e nós vamos investir. Mas quantas vezes os nossos recursos são só para nós, né? E Deus está dizendo assim, façam o melhor. Cada nação, cada terra, cada povo, cada língua. Deus colocou um sonho no meu coração. Nós termos um missionário, e eu tenho compartilhado isso com o pastor Tiago, que é um presente que Deus nos deu, maravilhoso, para essa visão missionária se estender sobre os 4 cantos dessa terra. E nessa semana eu disse para ele, olha, Deus colocou na minha visão, uma visão no meu coração de termos um missionário em cada continente do mundo. Nos 5 continentes da terra, nós queremos um missionário em parceria, sustentado pela PIBJC. E aí eu pedi uma lista de missionários para que a nossa igreja e as nossas células compartilhem essa visão e adotem esses missionários. E aí você pensa no missionário Jorge, que foi alguém que nós tivemos experiência de tê-lo aqui na PIBJC falando, no Sudeste Asiático,
no lugar de perseguição para os crentes. Um irmão nosso em Cristo, que está tentando entrar no país como aluno de uma universidade para aprender. Aí você pensa o processo. A gente acha que um missionário desse que vai para uma tribo, raça e nação, como está falando aqui, esses agentes de proclamação, os anjos que agora vêm não só para julgar, mas para proclamar, a gente acha que um missionário chega lá, irmãos, e ele aluga um espaço e fala agora, igreja de Cristo Jesus aqui. O que um missionário tem que passar numa realidade para entrar na cultura, para começar a fazer uma amizade com alguém, para depois só iniciar o processo de evangelização? Na Ásia, um lugar que, se você falar assim, eu sou cristão, risco de morte. Como está o nível do seu e do meu, do nosso amor por aqueles que sofrem para pregar esta palavra da verdade dos quatro cantos dessa terra? Eu chego a uma conclusão que eu tenho sido muito egoísta. Eu tenho chegado à conclusão que eu preciso olhar para a terra e ver essa terra como uma terra que o Senhor quer salvar. Mas aí, que promessa de consolo. Caiu a grande Babilônia, verso de número 8. Todas as nações, que fez as nações beberem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, receba a sua marca na testa e na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Abra os braços, abra a boca, abra o bolso. Abra a boca, abra os braços, abra o bolso. E aí nós temos algumas verdades que eu quero concluir nessa manhã. Acordem. O sinal que o texto está nos dando aqui é um sinal de despertamento. Acordem. Despertem. Eu virei para julgar. Segunda verdade, analisem. Verso de número 14, veja comigo. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a foice e comece a colher. Esse tempo, meus amados irmãos, que todos nós esperamos, da grande colheita. A expressão que vai ser dita agora é: está madura a colheita. Os cachos da videira se amadureceram. O trigo, a ideia do trigo que está maduro, o Senhor vai vir com a foice, todo o joio vai ser separado, o trigo vai ser separado. E muitas vezes não é possível distinguir muito a diferença entre trigo e joio. Crescem juntos. Só o Senhor pode distinguir. Quando nós vimos aqui que os anticristos surgem do meio da igreja, e vimos a visão joanina sobre o anticristo, em 1 João 2,19, que diz que eles surgem do meio de nós. Quem vai distinguir quem é trigo e quem é joio? Somente o Senhor. Diga assim: eu sou trigo. Eu sou trigo. Eu não sou joio não. Pelos frutos conhecemos a boa árvore. E aí pegue a foice, comece a colher, pois chegou a hora da colheita, os campos da terra já amadureceram. Como nós esperamos esse dia, não é verdade, meus irmãos?
como nós esperamos o dia da colheita. Tem um consolo para o meu e o seu coração, verso 13, que eu não posso passar de liso nele. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Eu descubro no Apocalipse, que é uma palavra de consolo, que morrer é um consolo para aqueles que estão certos com Cristo. A morte nós não tememos. Por quê? Por que não tememos? Porque eu sei que no dia que eu fechar os meus olhos aqui nessa terra, de tanta maldade, hostilidade, eu vou abrir os meus olhos e eu vou ver Cristo Jesus na glória celestial. Isso conforta o seu coração? Isso deve confortar o meu coração e o seu coração? Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Você morre, mas é como uma memória póstuma. As suas obras vão te acompanhar. Só não vai te acompanhar, só não verão o legado se você viver uma vida passiva e não uma vida ativa para o Senhor Jesus. Se coloque de pé, a equipe pode subir. Verso 19 diz: então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. Aqui é inferno. O lagar foi pisado fora da cidade, correu o sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Uma infinidade, uma metáfora que simboliza que é bem extenso o número daqueles que não estarão lá na glória celestial. Mas entre simbolicamente os 144 mil, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, está você, igreja. Está você selado, salvo. Se você não tem a certeza da salvação, meu querido, esta é uma manhã para você também, em terceiro e último lugar, arrependam-se. A palavra de Deus diz: arrependam-se. Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte, vamos orar. Ah, Senhor, os anjos cantam, a tua igreja adora, na terra como um ensaio do que faremos na eternidade. Hoje com paixão, com um brilho nos olhos, Pai, com a certeza de que o texto salta aos olhos, para vermos que os escolhidos, salvos, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, cantarão um cântico novo. É vida nova, é vida com descanso das fadigas, do cansaço, porque esse é o convite do Senhor Jesus: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e alcançareis descanso para as vossas almas. Pai, se há aqui uma vida, ou pela internet, ou presente aqui, que ainda não tem essa certeza da salvação, mas ao ouvir a tua palavra, a palavra de proclamação, a palavra de julgamento, a palavra de colheita, a grande colheita que esperamos, Pai, onde o trigo, a videira, Senhor, que somos nós, a tua noiva, a igreja, a foice virá para ceifar, para colher aqueles que são remidos e lavados por Ti. Se há alguém nessa manhã que não confessou Jesus, e nessa manhã quer dizer: eu quero ter essa certeza da minha salvação, Senhor, olha esse coração com graça e misericórdia. Hoje é o dia aceitável do Senhor Jesus.